Feliz de estar aqui, nosso primeiro culto de jovens de 2022. Às vezes eu falo 21, né? De 2022. Vamos dar início ao que o Senhor tem esse ano para nós. Nós sabemos que é uma década de governo e sabemos que é o ano do ser sobrenatural. Então nós temos uma direção da parte de Deus para esse ano. E nós sabemos que isso vai se desmembrando, se ramificando, né? E o Senhor vai falando durante o ano. E nós sempre terminamos o ano surpreendidos. Esse ano não será diferente, eu creio. O Senhor escolheu começar esse ano falando fortemente ao nosso coração. Quando eu falo, nossa, é nosso mesmo, a equipe, a Leila, as mulheres. Nós estamos cheios de uma palavra, Deus usou aí, através de um livro que a gente tem lido, se chama Livros da Vergonha, um livro maravilhoso. Mas o Senhor tem falado muito conosco a respeito de vergonha. A gente acha uma palavra meio assim, vergonha, né? E o Espírito Santo tem ministrado ao nosso espírito sobre isso. Eu quero nessa noite, eu vou ser rápida, que depois nós vamos dividir em rodas de conversa, para a gente poder falar um pouco entre nós sobre esse assunto. Eu tenho certeza que hoje é um pontapé de algo. Sei que também acho que a Leila vai trabalhar um pouco com as mulheres com esse tema, mas nós, quanto jovens, nós vamos organizar, vamos cuidar. Em maio nós vamos fazer um retiro de adolescentes sobre esse tema, vergonha. E nós estamos buscando esse tema, orando sobre esse tema, lendo. E eu tenho certeza que hoje nós estamos começando algo. Então hoje é só um pontapé inicial. O Senhor vai nos aprofundar quanto a esse tema, que parece um tema superficial, mas não é. Hoje a introdução será superficial, mas o Senhor vai nos aprofundar nesse tema chamado vergonha. Então que nós possamos receber esse início, esse pontapé inicial, porque o Senhor vai desenvolver esse assunto em nós. E isso trata da nossa liberdade no Espírito, para que nós possamos nos mover em tudo aquilo que Deus nos chamou. Para que a palavra do ser manifestar, o sobrenatural, não passe da nossa vida sem que se cumpra e sem que produza algo profundo. E que nós possamos então começar a ser ministrado pelo Espírito Santo. Nós vamos ouvir nessa casa nos próximos dias bastante, em vários momentos, a respeito dessa palavra vergonha. E o tema da palavra de hoje que o Senhor me deu é remidos de toda vergonha. Repita comigo, remidos de toda vergonha. Nós temos um versículo tão clássico, de onde eu vou começar, eu nem vou ler ele todo, né? Isaías 61:7 diz que no lugar de toda vergonha, havereis, recebereis ou tereis dupla honra. E aqui nós começamos com o Espírito Santo, a primeira palavra, recebe no seu espírito e guarda no seu coração. A primeira palavra da pastora Z para os jovens dessa casa no ano de 2022 é: no lugar de toda e qualquer vergonha, tereis dupla honra. Essa é a primeira palavra que eu libero sobre a vida de vocês para o ano de 2022. Escreva. Coloque no seu celular, na tela do seu computador. Coloque na capa da sua agenda 2022. Ano de dupla honra sobre a minha vida. Pastora, mas eu tenho 15 anos. Que vergonha na minha vida. Porque quando a gente pensa em lugar de vergonha, dupla honra, no lugar daquele tempo que você foi, que você adulterou, que seu marido te largou, você fala assim, que você faliu a sua empresa. No lugar de vergonha, vergonha não é para mim. Eu nem tenho história de vida para ter vergonha, né? E a gente não tem a dimensão de como situações tão sutis, que nós somos submetidos na nossa vida desde muito novos, que nos constrangem e nos trazem vergonha, produzem vergonha, nos paralisam por toda uma vida. E são dessas sutilezas, por isso que eu falei que a palavra de hoje é superficial. São dessas sutilezas que o Espírito Santo quer falar nessa noite. Eu vou contar um exemplo que aconteceu na minha vida nesses dias. Que o Senhor começou, eu já estava com essa palavra da vergonha. Mas que o Senhor falou tão forte no meu coração, uma experiência. Para mim, até, entenda o que eu vou dizer, desnecessária. Algo que tipo assim, por mim Deus não precisava fazer comigo. Mas Ele não deixa passar nada.
E quando eu cheguei em Taubaté, há 16 anos atrás, eu vim do Espírito Santo, que é uma terra muito quente. Nem uma jaqueta jeans eu tinha, sabe, Keila? Chegamos eu e a Camila em julho. E nós fomos pela primeira vez a Campos do Jordão passear. Na verdade, a primeira vez a gente foi pela fábrica, né? A primeira vez que nós fomos por conta própria. Meu primeiro passeio em Campos do Jordão. Em julho, com uma calça jeans e uma jaqueta jeans. Fomos de ônibus. Foi dando 7, 8 horas, 9 horas da noite, foi baixando, 5 graus, 4 graus, 3. Vocês imaginam de jaqueta jeans em Campos do Jordão? Em julho. E a gente andou muito, e eu estava de salto. Ai. E aí, para ir embora, para chegar no ponto de ônibus, a gente teve que andar muito. E começou a me dar calo, por fim, machucou tanto o meu pé que eu precisei pegar o sapato na mão. Você imagina eu descalça, na temperatura quase 0, em Campos do Jordão, no auge do festival. É festival de inverno? Como que fala? É festival de inverno, né? De Campos do Jordão. Então, só passando, como diz o povo, as naves, né? Só passando os carrões, só o povo descendo com aquelas roupas que vão usar em Paris, aí aproveita para usar em Campos do Jordão. Só aqueles casacos, aquelas botas, e eu com o sapato na mão, com o pé calejado, com uma jaqueta jeans. Eu chorei de dor e de frio. Chorei. Até aquele ônibus chegar, e eu chegar em Taubaté, foi uma vida. Foi uma noite horrível na minha vida. Minha vida mudou aqui em Taubaté. E muitas vezes depois eu fui para Campos do Jordão, né, de outra maneira. Já com uma boa roupa, com um casaco, para um jantar num bom restaurante. Mas nunca, né? A vida da gente vai mudando, Deus vai abençoando. Só que nesses dias, são coisas que a gente abençoa, a gente trabalha, Deus abençoa, e você se permite. Tudo é bênção do Senhor. Mas são as escolhas, as decisões que a gente faz. Vou lá em Campos do Jordão jantar e amém. Só que nesses dias, eu fui a Campos do Jordão. Cadê o Felipe da Raquel? Tá aqui, Felipe. Não está ouvindo? Não tem problema, pode deixar ele lá. Ele estava comigo. E não precisa chamar ele não. Ele estava comigo, por coincidência. E eu fui a Campos do Jordão, a convite, para conhecer uma pessoa muito especial, muito querida, uma pastora, uma mulher de Deus, para uma conversa. Só que assim, né, a gente não tem noção, né? Vai lá conhecer a pastora, você vai. Só que a pastora é uma mulher abençoada, financeiramente, e tem uma casa no Capivari, né, daquelas casinhas, né? Uma casa muito... E nos recebeu, não se trata do lugar e da casa, ela nos recebeu com tamanha honra. Foi um momento tão espiritual. Foi um momento tão precioso com Deus. E quando eu estava lá, a gente estava fazendo um louvor e adorando. Numa fogueira no quintal assim grande. E a gente adorando o Senhor. Aquele quintal grande, E aí o Espírito Santo me fez, eu nunca mais tinha lembrado daquele dia, me fez lembrar daquele fatídico dia. E ele falou para mim, começou a me mostrar, e foi tão constrangedor, que nesse momento da minha vida, naquele dia, era uma remissão daquele dia. Que no lugar da vergonha, dupla honra. Eu fui convidada a estar a Campos, e a estar naquela casa. Eu já tinha ido lá, várias vezes depois, mas não era um movimento de Deus na minha vida. Era eu com o dinheiro que Deus me deu, indo lá passear. Naquele dia, era um convite, vem estar aqui, para me conhecer como pastora. Era um dia que Deus separou, e Deus me queria lá para algo específico. E naquele dia, naquele momento gostoso ali, o Espírito Santo me fez lembrar daquele dia. Ele me falou, no lugar de vergonha, dupla honra. Sabe essas coisas isso que eu falei, não precisava fazer? Você acha que eu estou lá lembrando e pedindo a Deus para me cuidar, para remir aquele dia? Gente, para, né? Você tem 16 anos, para Deus, não precisa. Mas o Senhor não deixa passar nada. Ele é pontual, Ele é detalhista. Ele tem o prazer, Ele quer fazer e vai fazer, voltar em cada detalhe.
Em cada dia de vergonha, por menor que ela seja, ninguém me envergonha naquele dia, eu estava mal naquele dia. Voltar naquele ponto e falar: olha que eu sou um Deus, eu te levo. Você foi do seu jeito aquele dia, agora eu te levo do meu jeito. E o Senhor nesses dias e nesse ano, está no coração dele fazer isso conosco. Amém. Está no coração dele fazer isso conosco. E nesses lugares que nós já até nos esquecemos, que já ficou para trás, que não tem mais nada a ver com a nossa história, e produzir honra, aonde já foi constrangimento, vergonha ou até humilhação. E a vergonha, ela tira a liberdade, porque ela tira a coragem de se expressar. Sabe uma vergonha que a gente faz: nossa, vergonha, eu nunca passei uma vergonha de... Quantas pessoas são travadas no ministério porque não conseguem falar em público? E achar porque eu sou tímido. Não. Quando era novinho lá na escola, o dia que levantou a mão e falou alguma coisa na sala de aula, os coleguinhas tudo ridicularizaram. Ali passou uma vergonha que travou para sempre. Aquela vergonha da primeira vez que falou em público ser ridicularizado, trouxe uma marca que não tem mais coragem de falar em público. E não tem noção que na verdade não é tímido, mas está escravizado, está numa cadeia, na verdade, amarrado, numa situação tão pequena da infância. Quantas pessoas com sonhos, mas por causa de uma situação... Porque criança e adolescente pega pesado, não pega? Tem os bullies e pega pesado. Sabe aquele dia lá que estava todo mundo brincando na quadra e você escorregou, caiu, escorrega e cai, e que todos em volta para zoar? Tem gente que não dá conta. Eu sou daquela que se eu escorregar e cair no meio da rua, eu vou rir de mim mesmo antes que qualquer pessoa ria. Mas nem todo mundo é assim. Meu filho não é assim. Minha filha não é assim. Eles são constrangidos. Não gosta de ser o centro das atenções. Não gosta de ninguém olhando. Qualquer coisa envergonha meu filho, por exemplo. Ele é diferente de mim. Diferente. E quantas pessoas a vergonha leva a um lugar perigosíssimo, que é viver querendo se esconder. Quando as pessoas passam... Eu gosto de ficar no fundinho. Eu quero ficar só nos bastidores. Passa uma vida buscando se esconder e não sabe por quê. Eu gosto de ir nos lugares em que ninguém me note. Por quê? Que dia que você foi num lugar e foi notado e riram de você? Que você foi envergonhado? Todas essas coisas têm raiz, porque não é prazer do Senhor que a gente passa apercebido, é prazer do Senhor nos revelar ao mundo. Eu não estou falando para a gente ser aparício em todo lugar que for, né? Olha eu aqui, botar uma... Não é isso. Mas não é da vontade do Senhor que nós vivamos a vida inteira escondido. Tem tempos, tem ciclos. Tem o tempo de estar escondido e tem o tempo de ser revelado. E será que você é tímido e envergonhado e gosta de ficar quietinho? Ou será que você está preso numa vergonha que você passou, sofreu, foi vítima e nunca prestou atenção? Quantos adolescentes, gente, quer acabar com o adolescente, né? É fazer dele o alvo de uma brincadeira, o alvo de uma chacota, por causa de uma coisa do corpo, por causa do cabelo, por causa da altura, por causa das medidas. E quanta humilhação, e se sente envergonhado de si mesmo. Como que a pessoa que tem vergonha de si mesmo, dada tanto bullying e tanta chacota, vai ter coragem de se expor? Não tem jeito. Então torna-se um cativeiro e gera uma vontade, uma necessidade de se esconder. Deus vai tirar de nós a vontade de se esconder, porque Ele quer nos revelar. Nós não vamos ter vontade de nos esconder. A cura produz isso. Nós podemos nos sentir envergonhados por algo que nós mesmos fizemos ou fizeram a nós, porque também não é só vítima. Eu tenho situações da minha vida que já foram todas aperdoadas de Cristo, mas se eu ficar pensando,
que eu fiz aquele dia. Que vergonha. Como que eu pude fazer uma coisa daquela? Que vergonha daquela festa. Meu Deus, como eu tive capacidade de fazer isso. Então a gente já se sabe que nos arrependemos. Não temos problema com o perdão de Deus, mas sobrou vergonha. E o Senhor quer remir a vergonha. Primeiro passo, o mais importante, é se sentir perdoado. O outro é se sentir livre, porque a vergonha te aprisiona. Todo mundo lá sabe que eu sou aquela que fez aquilo. Todo mundo lá lembra que eu sou aquele que fiz aquilo. Então você sabe que você é perdoado, mas você não vive como livre. Porque você está preso não na falta de perdão, você está preso na vergonha. Eu tive muitas situações que eu fiz na minha vida que são dignas de se envergonhar. Tanto que eu me arrependi delas. Mas o Senhor remiu a vergonha na minha vida. Proporcionando o que? Dignidade. Porque a vergonha rouba a dignidade. Como que eu vou pregar se eu sou aquela que fez aquilo? Como que eu vou falar? Quem vai me ouvir? Eu sou aquele que... Por quê? Você sabe que foi perdoado, mas você tem vergonha do que você fez. Ou vergonha de quem nós fomos. Vergonha significa desonra que ultraja, humilha, opróbrio. Porque também tem a vergonha do opróbrio, né? Que é o texto de Isaías, fala do que o povo de Israel estava passando. E qual é a primeira vez que a palavra vergonha é citada na Bíblia? Quem se lembra? Gênesis. Viram que estavam nus e tiveram vergonha. A primeira vez. Consequência, como tudo, né? Consequência do pecado de Adão e Eva. A natureza adâmica já vem meio envergonhada de fábrica. Porque eles passaram a ter vergonha dos próprios corpos quando o pecado entrou. Viram que estavam nus e sentiram vergonha. É mais um sentimento que deriva do pecado. Às vezes você teve muita vergonha. Tem gente aqui, a maioria do jovem, não sei, mas vou soltar aí, só para o Espírito Santo ajudar aí a esquadrinhar seu coração. E se ele esquadrinhar e te fizer lembrar de alguma coisa, é para te curar, não é para remoer, simplesmente. Às vezes não foi nada que você fez, mas às vezes tem vergonha porque você era filho do pai alcoólatra. E, né? Tem gente que é filho do pai, às vezes tem que catar no meio da rua. Os vizinhos tudo vendo. Às vezes você passou muita vergonha porque os vizinhos ouviam a discussão dos seus pais. E depois você tinha que encarar os seus amigos, né? No condomínio, no prédio. Você sabia que eles tinham ouvido tudo que tinha acontecido na sua casa na noite anterior. Que vergonha ter que buscar um pai bêbado no bar, caindo de bêbado na rua. Tem gente que lida bem, sabe separar. O meu pai, eu estou aqui, mas não tenho. Estou ajudando, vou socorrer. Mas tem gente que não. Tem gente que isso é constrangedor. E às vezes tem situações dos pais, das mães, que causam mesmo vergonha a um filho. Às vezes filho de pai divorciados, ou que nem casaram. Às vezes o pai é muito namorador, a mãe é muito namoradeira. Dá uma vergonha no filho e na filha. E essa vergonha causa um repúdio. E esse repúdio traz umas consequências terríveis. Terríveis. O sentimento de vergonha é muito mais profundo do que a gente imagina. E o Senhor começou a falar. Me mostrar uma situação, e até a situação que eu vou falar agora, o livro que a gente está lendo traz. O Senhor me falou, mas lendo o livro, não foi diretamente comigo. Ele fala, o livro traz a mulher do fluxo de sangue. Se tem uma mulher que passou vergonha, na Bíblia foi essa. Deixa eu contextualizar. A mulher naquele período, quando chegava o tempo dela, né, menstruar, falando claramente,
o tempo, né, que durava o ciclo, ela tinha que ficar dentro de casa isolada e não podia ser tocada por ninguém que não fosse sua parentela dentro de casa. Então, se fosse uma moça solteira como essa mulher, o pai, a mãe, os irmãos, quem morasse na sua casa. Se fosse uma mulher casada, o marido, os filhos, durante o seu ciclo menstrual, eram as únicas pessoas que poderiam tocar numa mulher naquele período, porque ela era considerada impura. Qualquer pessoa que não fosse a sua parentela de dentro de casa, que tocasse nela naquele período, era considerado também impuro por tocar nela. Só que diz a palavra que aí a pessoa ficava isolada por uma semana, trancada no seu quarto, terminou o fluxo, vida que segue. Só que essa mulher sofria de fluxo de sangue ininterrupto há 12 anos. Então era 12 anos trancada nesse quarto. Você imagina a higiene naquele tempo. 12 anos sem andar na rua. 12 anos sem ser tocada por ninguém. 12 anos. Você imagina a vergonha. Sabe uma vergonha que eu passei uma vez? As pessoas estão me fazendo lembrar. Andando na rua e trabalhar a pé. Lá no Espírito Santo, novinha. De repente uma pessoa faz assim: moça. Eu falei: você está suja. Corre para casa, andando suja no meio da rua, né, no período menstrual. Você imagina 12 anos ininterruptos. Uma hemorragia que não cessava. 12 anos com decreto: você é impura, ninguém pode te tocar. Quando essa mulher fica sabendo dos milagres de Jesus, você imagina a ousadia, o desespero para sair na rua no meio da multidão. Pois foi o que ela fez. E diz a Bíblia que era um empurra, todo mundo querendo chegar perto de Jesus, aquela mulher naquele empurra. Você imagina o que ela não passou? Tocou nela, está impura. Não, sai de perto, ela é impura. O que essa mulher enfrentou para chegar perto de Jesus? E ela consegue tocar na orla da roupa de Jesus. Lembra que ela não poderia tocar em ninguém? Pois ela fala assim: se tão somente eu tocar. E diz a palavra que quando ela toca, ela já sente que estanca. Ela é curada imediatamente. Lucas 8:43. Vamos ver como está na Bíblia chique do Neto. Esqueci minha Bíblia em casa. A minha Bíblia estava tão... Olha o que fala. Nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda de seu manto. Quando no mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia. Ao que Jesus indagou: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro pondera: mestre, a multidão se aglomera e te espreme. E ainda assim deseja saber quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder. Então a mulher, compreendendo que não haveria de passar despercebida, aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. E diante do povo declarou o motivo pelo qual tocara daquela maneira, e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Ao que Jesus lhe afirmou: filha, a tua fé te curou, vá-te em paz. No que ela toca em Jesus, ela já é curada. Só que é o tremendo aqui, que Jesus sabia que alguém tinha tocado nele diferente. Ele sabia quem é. Ele queria que ela tivesse coragem de enfrentar a sua vergonha e falar: sou eu. Porque a cura da hemorragia foi instantânea. Mas o que Deus cura aqui, Deus aqui cura essa mulher por completo. Quando Ele insiste para que se revele quem é. Você acha que Jesus não sabia quem tinha tocado? Aquele toque especial que dele saiu o poder, Ele sabia. Só que quando Ele insiste para que venha público, que a pessoa confessasse, o que Ele estava fazendo? Dando uma oportunidade daquela mulher enfrentar sua vergonha e seu medo, e começar a produzir uma cura, uma libertação na vida daquela mulher. E quando ela confessa que é ela, Ele olha para ela e fala o quê? Filha. E aí Ele cura ela por completo.
Porque aí ele revela a identidade dela. Filha. Lembra que só os de casa podiam tocar? Fique em paz, você é minha filha. Não tem problema você ter me tocado. Filha. E aí ele cura aquela mulher no todo. O físico bastou um toque. O milagre, a doença, basta um toque de Jesus. Mas o que ele quer produzir é uma revelação de que nós somos filhos. E essa revelação de filha, filho, isso sim produz cura de toda a vergonha. Porque a hemorragia já estava curada, mas a vergonha de ter ficado 12 anos presa, não. E aqui ele completa a cura. E ela sai daí liberta. Porque ela enfrentou o seu medo e teve a sua identidade de filha revelada. O milagre físico já tinha acontecido. Mas aqui ele revela para ela: tu és minha filha. Você pode me tocar. Você não me faz impuro. Eu sou teu pai. E aqui ele cura aquela mulher, na verdade, de toda a sua vergonha. De toda a sua rejeição. E ele cura ela por completo, dando identidade de filha. Ele ali estava as pessoas se apertando para falar com ele, naquela coisa toda. Você imagina? E de repente ele olhar para aquela que era imunda, aquela que era suja, aquela que era impura, e chamá-la de filha. Que honra! Que honra naquela situação. Aquele homem que operava milagres e todo mundo que estava em volta estava crendo. Olhar para ela e falar: filha. No lugar de vergonha, dupla honra. E o Senhor começou a me falar hoje pela manhã, de madrugada, a respeito dessa remissão de vergonha. E Ele me soprou no meu ouvido sobre Ruth e Noemi. E eu acho que eu nem vou ler versículos, 1 ou 2, mas a história conhecida é só para embasar o que Ele falou ao meu espírito através de Ruth e Noemi. E Ele falou da remissão da vergonha, de muita vergonha, principalmente de Noemi. Por que principalmente de Noemi? Você imagina a mulher sair com seu esposo, com seus 2 filhos para uma terra lá no meio dos moabitas. Não era para ir, gente. Não era para ir. E lá acontece tragédia atrás de tragédia. Morre o marido e os 2 filhos. Essa mulher fica viúva e sem filhos. E o que ela tem que fazer no meio daquele povo estranho? Voltar para trás. É fácil voltar para trás? Voltar para trás de algo que não era nem para ter ido, e com a vida toda em tragédia? Começar de novo? Encarar seus parentes? Rever seus familiares? Encontrar seus antigos amigos? Voltou, tudo bem. Morreu meu marido e meus 2 filhos, não tem mais nada. Sou uma pobre viúva sem ninguém. Morreu todo mundo naquela terra. Só que nós sabemos o que aconteceu na história dessas 2 mulheres. E nós sabemos também o neto lê pouca Bíblia. Está tudo grudado. É nova. Estou brincando, viu? Ai, Jesus. Mas nós sabemos que nessa história, Noemi representa uma figura paterna. E Ruth tipifica a igreja. E tem um terceiro personagem principal aí, que é Boaz, que tipifica Cristo, né? Noemi é a figura paterna, que cuida, que dá toda a direção para a vida de Ruth. E Ruth representa a igreja, né? Ruth é uma tipificação, uma representação muito perfeita do que foi pregado domingo passado. Lembra da obediência, a palavra do apóstolo Cristiano? A obediência que gera maturidade, e a maturidade que permite acessar a herança que já está liberada. Obediência no velho pacto, meritocracia. Se atentares, se obedeceres, eu faço isso, isso, isso. Velho pacto. Novo pacto, já está tudo liberado. Nós somos herdeiros e o testador já morreu. Então já está tudo liberado. Só que nós precisamos acessar. Não adianta, né?
Um pai tem muitas posses, tem carro, tem terra, tem apartamentos. Mas pode dar um carro para um filho de 10 anos? Não pode. Mas se ele morre, o carro é do filho. Independente de ter idade para usufruir ou não. Quando o testador morre, a herança é liberada. Só que precisa do tempo certo para acessar algumas coisas. O nosso testador já morreu. Está tudo liberado. Mas tem o tempo certo de acessar. Qual o tempo certo é esse? A maturidade para cada coisa. E como se atinge a maturidade para cada coisa? Obedecendo. Novo pacto. Obediência é o caminho da maturidade. E a maturidade de acessar a herança nós já liberada. Amém? Ruth é essa. A gentia, nós sabemos, moabita, que em obediência extrema à sua sogra Noemi, acessou, amadureceu numa fé de um Deus que não era o Deus dela, e acessou aquilo que o pai tinha para ela. Agora tipifica exatamente o que foi pregado no ano passado, mesmo sendo uma história do velho pacto. Ela acessou o que Cristo tinha, porque ela entendeu, foi capaz de acessar de tanto que obedeceu sua sogra. E Noemi, quando as duas voltam, porque aí quando vou resumir a história, né? Quando a Noemi decide voltar para sua terra natal, depois de tanta tragédia, uma das duas noras, que é Ruth, decide voltar junto, né? Onde você for eu vou, onde pousares eu pousarei, teu povo será meu povo, e teu Deus será meu Deus. Uma fica e a outra vai. Só que quando elas chegam em Belém, duas viúvas não podiam lavrar, só podia catar espigas, toda aquela história que nós conhecemos. Noemi já era de mais de idade, então Ruth, que vai para o campo, correr risco, fica lá o dia inteiro abaixada, catando espiga no meio dos empregados da fazenda. Noemi fala, vai na fazenda do fulano de tal, que ele é nosso parente, lá você vai ficar mais seguro talvez. E ela vai, e Noemi vai dando as instruções. E nós sabemos no final dessa história, passo a passo, né, que o dono da fazenda se torna o remidor de Ruth e casa com ela, porque eu tinha o direito de remissão. E esse casamento então muda por completo a história das duas. Eles têm filhos, entra na genealogia de Jesus. Esse filho acho que é o avô de Davi, né? Entra na genealogia de Cristo. E a história das duas é completamente remida. E é tremendo porque Noemi representa a figura paterna, uma figura paterna, e Ruth é a figura da igreja. E à medida que Noemi foi servindo a Ruth, a sua história foi remida. Servir a igreja é um caminho para a remissão das nossas vergonhas. Servir a igreja é um caminho de... A nossa história, os nossos pecados, o nosso passado, está tudo remido na cruz. Mas todas as consequências, as vergonhas, humilhações causadas pelo nosso tempo de ignorância, de pecado, do pecado dos nossos pais, dos nossos erros, os erros dos outros que nos constrangeram, servir esses lugares de vergonha, sejam eles quais sejam, dos seus fracassos, dos seus erros, dos erros de outras pessoas. Servir a igreja é um caminho de remissão da vergonha. Eu não sei se todos aqui conhecem, dá para eu contar, conhecem a história detalhadamente, para que vocês possam acessar o que Deus, o Espírito Santo está construindo nessa noite. Mas fato é, eu queria ler um versículo. Eu não achei Ruth até agora. Tá grudadinho aqui, meu dedo tá... Como que fala? Úmido. Tem aí? Daí já está aberto aí? Estou descolando as páginas aqui tudinho da Bíblia do Neto. 4, 3 e 4. É pequenininho, né? Tomara que esteja aqui igual está aqui, hein? Esse aqui é capítulo 1, né? 3.
Diz a palavra que quando Noemi dá as instruções para Ruth, porque ela não sabia como se movimentar, o dono da fazenda colocou o olho nela, porque ficou sabendo da boa fama dela. Quem é essa mulher aí que eu não conheço no meio da minha fazenda? E os empregados deram notícia: essa é a nora de Noemi, que lhe é melhor que muitos filhos, que não a abandonou, que veio com ela, que deixou tudo para trás, familiares, parentela, para acompanhar a sua sogra. E, opa, que história interessante. Que mulher fiel. Ela assumiu o Deus, nosso Deus, Deus de Noemi, como o Deus dela, mesmo sendo anônimo. Opa! Nós já conhecemos essa história, sabemos que Boaz também é filho de um remidor, porque o pai de Boaz foi um dos 12 espias que casou com a prostituta. Então ele já está reproduzindo história, ele já era o filho de alguém, ele já havia sido filho de uma remissão. Ele só repetiu o seu pai. E ela não sabia como se movimentar naquele contexto. Ela só conhecia Moabe. E a sogra fala assim: olha, você vai lá, você dorme na tal da eira, você se deita aos pés dele, ele não pode te conhecer, não pode te ver à noite. Antes que ele se levante, você levanta antes, não permita que ele te veja. E ela dá todos os passos de como se comportar no padrão da cultura do povo de Deus diante de um homem, porque ela não sabia como se movimentar naquela cultura. E é lindo, porque Ruth responde para ela assim, Ruth capítulo 3, versículo 5, acho. Ela responde assim, ó, isso. Então Ruth anuiu dizendo: farei tudo como me orientaste. Ou farei tudo o que você falar, tudo que me ensinou. E assim ela fez. Então a sogra dá passo a passo as instruções, e a nora, por sua vez, obedece em tudo, porque ela vai aprendendo aí a movimentação, de se movimentar na cultura do povo de Deus. Às vezes a gente tem um pouquinho de trabalho com isso, né? Chega pessoas, né? A gente chega vindo do mundo cheio de uma cultura, uma movimentação errada, e a gente começa a querer ensinar, né? Às vezes, nem sempre, não, mas às vezes reluta, fala: não se exponha. A cultura do reino de Deus não é essa. Você não precisa postar foto mostrando nenhuma parte do seu corpo. Você não precisa postar foto galanzinho nas redes sociais. Você não precisa desses artifícios. Não é essa a movimentação do reino de Deus. Tem uma outra cultura para você. Deus tem um Boaz para você, mas tem que ser uma Ruth, ou vice-versa. Deus tem uma Ruth para você, mas tem que ser um Boaz. Tem uma cultura de movimentação de acordo com os padrões e os princípios do reino de Deus. E as Noemis, a paternidade, o discipulador, os líderes, são essas pessoas que vão ensinando a cultura, que vão ajudando a caminhar nessa nova cultura. Uns aceitam mais mansamente e amadurecem mais rápido. Uns são mais arredios e amadurecem a outro passo. Mas amém. Fato é que essa filha obedeceu, essa igreja obedeceu em tudo, a palavra diz. A obediência dos filhos produz honra na vida dos pais. Mais do que ser, além de sermos remidos da vergonha, o Senhor me dizia que nós podemos, como os filhos, ser remidores da vergonha que nossos pais já passaram. Talvez aqui nós não fomos alvo de sermos envergonhados, mas talvez aqui com as nossas atitudes nós trouxemos vergonha. Eu envergonhei meus pais com atitudes minhas, mas a obediência do filho é suficiente para remir toda a vergonha de um pai. E às vezes não vergonha só que nós causamos. Quantas situações difíceis que os nossos pais sofreram, e um filho obediente é capaz, sobrepõe aquele homem, aquela mulher, toda a vergonha que passaram na vida. Tenho certeza que muitos de vocês são isso na casa de vocês. Filhos de pessoas que passaram muitas dores, dificuldades e lutas, mas quando olha para vocês, tem certeza. A mãe do Bruno, conheço, maravilhosa. Uma mulher de luta, não é, Bruno? Uma mulher de Deus. Ela olha para você, para o seu casamento. Foi isso suficiente para remir toda a história dela.
Um filho honrado, homem de Deus, casa fazendo corte com uma profeta. Aquilo ali é capaz de remir tudo que ela viveu na vida. Você entende? Um filho obediente é suficiente para remir toda a história dos seus pais. A obediência de um filho é suficiente, produz honra na vida dos pais. A obediência de Ruth produziu dupla honra na vida de Noemi. Nós sabemos como ela foi honrada no final da sua vida. Ela falava assim: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Mara significa amarga, porque amarga é a minha vida. Perdeu um marido e 2 filhos, gente. Se por um lado a paternidade serviu a Ruth, faça assim, não faça assado, se movimente assim. Esse papel da paternidade, ensinar, edificar, ativar. Agora você pode ir, se encontre com ele. Os filhos obedecem aos pais. E à medida que Deus vai operando na vida dos filhos, vai produzindo honra na vida dos pais. Vou repetir: o pai instrui, o pai ensina, o pai ativa e envia. O filho, por sua vez, devolve obediência. O que esse ciclo vai fazer? Deus vai abençoar esse filho. A bênção de Deus na vida desse filho honra a vida do pai. Amém. Ou seja, o que Deus produz na minha vida honra a vida do apóstolo Hélio, além do meu pai natural. Eu não é. Quem era eu na fila do pão? Até ser conectada a Jesus e depois ao apóstolo Hélio, para ver em mim o que eu nunca vi. Se hoje eu sou ministro do evangelho, Deus me chamou desde o ventre, mas se isso foi ativado, reconhecido, ungido, treinado, ensinado, ativado, quem fez isso na minha vida? Várias pessoas, mas a principal, o apóstolo Hélio. E o que Deus produz na minha vida é honra na vida dele. Eu sou filha produzida a partir da vida dele. E o que Deus faz através de mim e em mim honra a vida dele. Honra ou não honra? O que Deus produz na vida de um filho honra um pai. Eu sei da boca de quem saíram os conselhos da minha vida. Quando eu me apaixonei pelas pessoas erradas, quem falou que não era tempo? Da boca de quem saiu toda a ativação na minha vida? Aí eu obedeço e sou abençoada. A bênção do Senhor sobre mim volta em honra à vida dele. É um ciclo. E essa honra nas mais diversas formas da sua manifestação, em todas as áreas. Noemi ficou viúva, perdeu seus filhos, uma decisão errada do seu marido. Mas servia a Ruth, que representa a igreja, remiu tudo na sua vida. Essa dupla honra que vai remir toda a vergonha, passa por viver por um propósito. No meio do propósito, na caminhada do propósito, tem honra no caminho. Você pode ir para Campos do Jordão jantar o dia que você quiser, mas um dia o propósito te leva lá, e aí é diferente. Você entende? Na caminhada do propósito tem remissão. Na caminhada do propósito tem honra. Todas as vergonhas que você já passou, seja por erros seus ou consequências, não importa, serão remidas à medida que você se render ao propósito e servir a sua geração em tudo o que Deus te chamou. Lembra de Davi? Serviu em tudo a sua geração. À medida que nós vamos nos rendendo a isso, toda a vergonha vai se tornando dupla honra. Pessoalmente, isso não é uma revelação, pessoalmente, para mim, dupla honra, no lugar de vergonha, dupla honra. O que é dupla honra sobre a minha vida? O que para mim, dupla honra que sobrepõe ser introduzida no projeto do Pai, ser participante da sua obra, ser chamada a trabalhar com Ele e a contribuir com o que Ele está fazendo. Gente, tem mais dupla honra do que isso. Isso é suficiente para remir toda a vergonha, todo o caminho errado, toda decisão errada, todo o pecado, toda a sujeira, tudo.
Eu sou uma ministra do Evangelho. E não é por causa do ministério, é o chamado. Eu fui introduzida na obra de Deus, no propósito eterno. Tudo que eu faço, tudo aquilo que eu toco é para a eternidade. São frutos. Aquilo que Deus faz dura para sempre. É para gerações. Que é maior dupla honra do que isso? Esse é um lugar de dupla honra. E não se trata de servir dentro da igreja. Eu uso o meu exemplo de pastor. Parece que não tem que ser apóstolo. Não é isso. Mas naquilo que Deus nos chamou a fazer, na área que Ele te posicionar, servir em tudo a nossa geração. Na área que Ele te posicionar, aonde Ele te colocar, servir em tudo a sua geração. E Ruth capítulo 4, versículo 15, é o último versículo que eu vou ler. Diz assim: Boaz e Ruth casados tiveram um filho. E aí toda a história muda. Ela já estava casada, Noemi já estava abençoada, já estava fazendo parte da família, né? É tremendo, aqui é um contexto muito tremendo, que a gente não tem como esmiuçar. Mas pela cultura da época, ela se casar com um parente do marido que tinha morrido, ela estava dando descendência a ele. Tem que Boaz diz assim para ela, tem um versículo que ele fala assim: Ruth, o que você está fazendo agora de aceitar casar comigo é mais nobre do que ter vindo de Belém, de Moabe para Belém de volta com a sua sogra. Como assim? A gente olha para essa história e pensa assim, né? Ela se deu bem, casou com o dono da fazenda. E ele fala ao contrário para ela: casar comigo, você está sendo muito melhor do que quando se decidiu. A gente pensa assim, como assim? Agora ela está sendo abençoada, está na bênção, casando com o dono da fazenda. Quando ela decidiu vir de Moabe para Belém, ela estava passando uma dificuldade. E ele fala: não, o que você está fazendo agora é mais nobre. Por quê? Porque ele era um velho e ela era moça. Ele fala assim: eu já sou um velho. Está na palavra. E ela se casa com ele, porque casando com ele, ela daria descendência ao marido morto. Ela honrou o marido morto depois no seu casamento. E ele já era um velho, mas ela casa com ele para dar filhos ao marido morto, para dar descendência. Então estava perpetuando o nome do marido morto. E, resumindo, o filho de Noemi. Olha que honra. O filho dela que nasceu daquele casamento era neto de Noemi, herdeiro de tudo aquele homem tinha, e dava nome à família de Noemi. Por isso que é tão poderoso esse casamento, esse filho na vida de Noemi. E aí ela se chamava de amarga. E um dia as mulheres chegaram perto dela e falaram assim: nossa, Noemi, você, quando as palavras que era amarga, essa tua nora te é melhor do que muitos filhos. Te deu neto, te deu família, te deu herança. E diz esse versículo 15 do capítulo 4 assim: as mulheres falando, as mulheres comentavam no versículo 14 com Noemi: bendito seja o Senhor, que não te deixou sem alguém para te resgatar. Que o nome do teu neto seja célebre em Israel. Viu? Teu neto. Não era filho do filho dela, mas era neto dela, por causa da remissão. Este menino te abençoará com nova vida, e te sustentará, e consolará na velhice, porque é filho da tua querida nora, que muito te ama, e que te é melhor do que 7 filhos. Repita assim comigo: te abençoará, te sustentará, e te consolará. O filho de Ruth produziu tudo isso na vida de Noemi. Os frutos produzidos através dos filhos têm que abençoar, sustentar e consolar o pai. O fruto que saiu do ventre de Ruth abençoou, sustentou e consolou, trouxe alegria à vida de Noemi. O que Deus está falando aqui? Tudo que Deus produz na minha vida é para que através de mim seja produzido bênção, sustento e consolo à vida do meu pai natural e do meu pai espiritual. Da onde? Da minha liderança, dos meus pais, de quem me formou. Essa é a palavra, de quem me formou. Isso é remissão. Eu fui ativada, eu fui ensinada, eu fui amadurecida, eu fui cuidada, e tudo que produz de mim tem que gerar
na vida de quem me serve, de quem me serviu, de quem me gerou, de quem me formou. Bênção, sustento e consolo. Alegria. Isso é remissão. Isso é honra. Isso livra de toda vergonha. Já não existia mais vergonha sobre a vida de Noemi, porque ela gerou uma filha espiritual. E essa filha espiritual lhe foi melhor que 7 filhos. E remiu todo o seu passado de vergonha. O pai serve, o filho obedece. Um ciclo de honra e remissão sem fim. O pai serve, o filho obedece. Um ciclo de honra e remissão. Honra e remissão. O Senhor, acho que eu vou pular o final. O Senhor hoje quer nos despertar para esse assunto, produzindo cura, trazendo luz, produzindo cura e arrependimento. Eu já me arrependi de todos os meus pecados, mas talvez está aprisionado numa posição de se sentir indigno, porque você desonrou alguém. Às vezes você desonrou um pai, uma mãe, um professor, uma esposa, um marido, não sei. E hoje é dia de dar nome a essas coisas, para que nós possamos frutificar de arrependimento e sermos remidos de toda vergonha, curados de toda vergonha, porque o Senhor quer nos libertar e nos tirar desse cativeiro, dessas buscas incessantes e terríveis de se esconder, quando o tempo todo, isso é horrível. Você está ouvindo promessa, está ouvindo palavra profética, Deus está te chamando, você sabe que está chegando o seu tempo, mas eu tenho vergonha. E isso fica dentro de você te remoendo, porque as coisas não casam, como dizem, a conta não fecha. É um Deus que te quer revelar e uma vergonha que te aprisiona. Um Deus que quer te revelar e uma vergonha que te aprisiona. Isso atrapalha nos negócios, numa entrevista de emprego, na coragem de falar de Jesus para as pessoas, de se sentir digno de uma segunda chance, de um segundo casamento, ou de começar de novo num trabalho, num negócio. Isso nos impede tantas coisas, de falar às vezes para um jovem: vai lá, entrega seu currículo. Eu tenho vergonha. Como que eu vou lá? Às vezes no trabalho eu tenho uma ideia, não tenho coragem de apresentar para uma liderança, porque tem vergonha. Tu tem vergonha. Nós vamos fazer um retiro team que o tema vai ser sem vergonha, bem no duplo sentido, sem vergonha. Mas não é sem vergonha desse pejorativo do mundo, né? Fulano é assim, não. É livre da vergonha, para que nós sejamos destravados. A vergonha aprisiona muitas vezes desde a infância, quando é submetida a uma situação dura, que passou por uma vergonha de exposição e que se transformou até numa humilhação, e prende uma vida por toda a sua trajetória. Por que você tem vergonha? Você é só uma pessoa um pouquinho mais tímida? Ou você foi aprisionado em alguma vergonha? Você tem vergonha do quê? Do seu corpo, da sua altura, da sua fala, do seu jeito? Você tem vergonha do jeito que Deus te fez? Você é a menina dos olhos de Deus. Você tem vergonha do jeito que você anda, do jeito que você mexe as mãos? Você tem vergonha do que você passou? O que você tem vergonha? Nós somos, hoje o Espírito Santo fala: filha, filho. Nós somos filhos de Deus. Se a gente não se liberar da vergonha, quem aqui, vocês ouviram o painel governo, a maioria, né? Nós nunca vamos ter a liberdade ou ousadia daquela mulher que a gente ouviu hoje. Nunca. Vocês viram vergonha naquela mulher? Nenhuma. Nós nunca vamos ter a ousadia daquela mulher, se nós não formos livres da vergonha. Nós vamos ter a oportunidade de, eu quero que você ouça essa palavra. Procure algum ministro depois no secreto, se você identificou algo. Cuide disso, persiga isso.
E vamos ser todos juntos curados e completamente remidos e livres da vergonha. Livres para sermos ousados, ativados e revelados ao mundo. E quando eu falar, Carol, é você que vai dirigir o culto hoje, você vai falar assim, eu sim, você. Mas eu tenho vergonha. Essa palavra vai nos encher. Você vai falar assim, não falo, não tenho vergonha, não. Depois que o Espírito Santo nos revela algo, traz luz, daqui para frente, toda vez que você pensar em ter vergonha, ele vai te incomodar. Porque essa palavra agora está no seu espírito, virou uma semente. A hora que você pensar em dizer um não por causa de vergonha, você vai lembrar dessa palavra. Eu preciso confrontar essa vergonha. Eu preciso dar um passo em direção a essa vergonha. Jesus está passando com vergonha ou sem vergonha, eu vou tocar no manto dele. E sermos livres para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Tudo que o Senhor quer fazer na nossa vida é para glorificar o Pai, a Ele mesmo. É para abençoar a obra do Pai. É para sustentar a obra do Pai. E é para trazer alegria na obra do Pai. É tudo que tem que voltar para Ele. Coloque-se de pé. Quantos querem ser livres da vergonha? Quem aqui, pode falar aí o amém, precisa levantar a mão. Quem aqui no fundo se sente uma pessoa cheia de vergonha? Dá um amém ou levanta, faz um sinal. Pode aí, vamos, isso aí, eu não ia expor, mas eu estou errada. É agora de começar a fazer, levante a mão bem alto quem se sente uma pessoa com vergonha. Isso, olha a mulher do fluxo do sangue, vamos tocar na orla. Vamos dar um passo. Isso. E quem quer hoje ser livre da vergonha? Nós temos uma geração de adolescentes cheia de vergonha, cheia de trauma para libertar. E ele começa em nós. Amém? Quem que tem vergonha talvez daquilo que você mesmo fez? Seja remido nessa hora, recebe uma revelação de que você é filho. Não precisa ter vergonha mais do que você fez. Aquela pessoa morreu. Nada mais pode me envergonhar, nem os meus erros. Eu sou filha de Deus. Nada mais. No lugar de vergonha, dupla honra. Essa é uma primeira palavra para 2022. Quantos se apropriam dessa palavra? Amém. Feche seus olhos. Eu quero que você feche seus olhos e erga as suas mãos em rendição. Faz um exercício aí. Disposição mesmo. Senhor, nós nos rendemos diante do Senhor. Nós nos rendemos, Pai, agora em adoração. Porque o Senhor nos chama de filho, nos revela a cada dia essa identidade. Capaz de remir e curar toda dor, toda humilhação e toda vergonha que talvez nós somos submetidos. E o Espírito Santo está me falando uma coisa aqui. Para a gente perdoar as pessoas que nos envergonharam. Então, se por exemplo, quem te envergonhou foi o seu pai, perdoa agora, que isso vai produzir cura da vergonha. Se foi a tua mãe, perdoa agora. Se foi o seu coleguinha de escola, lá no primário, lá no jardim da infância, você não lembra nem o nome dele, libera perdão agora. Eu vou dar um minuto para você e o Espírito Santo aí. Libere perdão às pessoas que te envergonharam. Você contou um segredo para sua melhor amiga e ela contou para a sala inteira. Você morreu de vergonha. Perdoa essa filha de Deus. Você contou para o seu amigo lá uma coisa que ninguém sabia, ele espalhou. Que vergonha. Perdoa esse menino, porque ele vai se converter em nome de Jesus. Perdoa. Perdoa aquela que te fez sentir envergonhado. O perdão é uma chave para cura. É você e o Espírito Santo. Se você puder declarar, nem que seja baixinho, faz uma declaração aí. Eu perdoo aquele dia, aquela situação. Senhor, em nome de Jesus, produza a cura agora. Cura de toda vergonha. Cura agora. E vá produzindo liberdade no espírito.
liberdade para fluir. Não tem como fluir se não houver liberdade. Agora o Espírito Santo vai curando, esquadrinhando os corações e produzindo libertação de toda e qualquer vergonha. Em nome de Jesus, eu libero uma palavra, que os teus filhos são livres para serem ativados, posicionados e revelados ao mundo. Livres de toda a vergonha. Que a cadeia da vergonha caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. E eu os abençoo, para que sejam livres desse mal, dessa prisão, em nome de Jesus. Amém.